Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o psicólogo Cícero Isaac e na live de hoje eu vou chamar a minha colega Juliana, ela é psicóloga e no tema de hoje a gente vai tentar clarificar o mundo mais para as pessoas idosas, dar um suporte com ferramenta para poder ajudar. Olha ela aí já vou colocar ela aqui na live. Oi, Isaac. Deixa Tudo eu bom, mudar aqui Juliana? o Como é tema. que você tá? Tudo bem aqui, um pouco nesse mundo online aí, perdida às vezes, e você? Tudo tranquilo. Muito frio por aí onde você tá? Olha, deu uma esfriadinha e tal, mas nada que um bom e velho chimarrão não resolva, né, Isaac? Legal. Ô, Juliana, se apresenta um pouco, diz a tua linha, o teu público-alvo, e a gente está nessa live mais para clarificar o mundo das pessoas. Eu e você nos conhecemos justamente nessa missão, né, Isaac, de ajudar as pessoas a usarem de ferramentas, estratégias para terem um mundo cada vez mais claro. A clareza é tudo na vida, né? E aí a minha história tem a ver com isso também. Eu sempre fui uma pessoa que busquei encontrar formas, né, de ajudar as pessoas a terem clareza e fui me encantando pelo mundo do envelhecimento, das pessoas maduras, não só de idade, mas também de recursos, potencialidades. Então eu falo aqui da Clínica Envelhecer em Família de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Além do chimarrão, o meu sotaque vai entregar, né, Isaac? Foi por isso que eu fiz o início da live, eu perguntei, cara, tá muito frio por aí? Aqui não deve estar só chovendo, chuva sem parar. Olha só. E aí, com esse mundo online também da pandemia, eu acabei indo para o mundo online também, e a gente vê que esse universo dos maduros, das maduras, ele acontece muito também no mundo online. Então, aqui no Envelhecer tem tido muitas atividades online também, até mais do que no presencial, né? E aí é desse lugar que eu falo, de uma pessoa que foi desbravando o mundo do envelhecimento justamente para levar as pessoas mais clareza. E eu fui percebendo assim, Isaac, que não são só as pessoas acima de 50 anos que estão envolvidas nisso, então pode ser que essa nossa conversa seja para você também que é familiar, que tem uma pessoa idosa em casa, para um profissional, né, que trabalha ajudando idosos e também instituições, né, que queira ou não, hoje em dia a gente vê o quanto que cada vez mais CRAS, prefeituras, instituições de longa permanência para idosos, fazem parte desse contexto, né, de favorecer, também ajudar a clarear e ter um envelhecimento cada vez mais ativo, positivo, se a gente pudesse usar assim, no sentido mais que todo mundo está usando, mas a gente não é muito adepto dessas linguagens, né, Isaac? Positivo ou negativo não é muito com nós. Essa sua explanação agora sobre os idosos, eu fiz até um vídeo recente, como dialogar com idosos, está até no meu card lá do canal no YouTube, Ferramentas PC. Ô Juliana, você também tem um canal, né, no YouTube? Sim, sim. Envelhecer em família. Envelhecer com S, que é a Olha aí, marca galera, envelhecer. vamos seguir o canal da colega, é muito bom. Eu vi que tem uma porrada de vídeo lá também, bastante interessante. Daí lá basta você escolher em qual você se identifica mais. Se você é familiar, se você tem mais de 60, ou se você é profissional. Então tá tudo dividido por cores lá para não se perder. Juliana, uma das perguntas que eu recebi no direct e até que a gente respondeu na live passada, eu e um colega meu, o Estevão, que ele é psicólogo aqui no DF, era uma pergunta até da Tomires. E ela dizia como trabalhar a ansiedade em tempo de pandemia para não prejudicar a saúde mental. Ela é do nosso público da live de hoje.
A ansiedade, ela costuma ser, assim, a primeira coisa que vem à mente quando a pessoa diz, né, que está um pouco desconfortável. Mas a gente, como humanista, né, Isaac, a gente ajuda a pessoa a clarear também por meio dessa desconstrução de conceitos vendidos e às vezes até taxativos, né, como a ansiedade. Então, o que que te acontece quando você diz que está com ansiedade? Então, a gente vê assim que ao longo dos anos as ansiedades elas vão tendo contextos diferentes, né, Isaac? Então, lidar com ansiedades aos 30 é uma coisa, aos 40 é outra, aos 70 é outra, né? Então, por exemplo, para quem está na faixa dos 70, no meu mestrado eu fiz uma pesquisa que comprovou que essa ansiedade ela é traduzida numa desconfiança no próprio desempenho. Então, quem está na faixa dos 70, é natural que comece a se sentir desconfortável, mas por uma questão de questionar seu próprio desempenho, né? Tá, mas eu era aquele que cortava a lenha, carregava peso e agora não consigo mais. Então, isso afeta o mental e, por vezes, muitos da faixa dos 70 podem dizer assim que a ansiedade aumentou na pandemia, mas, na verdade, está se referindo a essa desconfiança, né? Que é comprovada cientificamente como fantasma do pessoal da faixa dos 70, né? Até a questão da E aí, produtividade, né? Achar que não está mais isso, capaz, a desmotivação, o olhar estranho dos familiares, isso tudo inculca na cabeça. é. E aí, às vezes, não é bem ansiedade. Às vezes é uma angústia mal compreendida, né, Isaac? Que às vezes vira um desespero. Mas que quando se conta com um profissional especializado, e eu vejo, por eu ter trabalhado em diferentes abordagens teóricas, que a humanista é a que mais favorece essa compreensão, vira possibilidade, né, Isaac? É uma angústia que passa a ser validada, compreendida, e a pessoa se sente com mais caminhos, né? Mais escolhas. Então, até foi por causa disso, Isaac, que aqui no projeto Envelhecer, o lema acaba sendo escolha viver bem, porque a gente percebeu que as escolhas elas dependem muito de como a pessoa vai se vendo, né? Às vezes essa ansiedade que ela perguntou acaba não sendo compreendida e acaba sendo integrada ao próprio ser da pessoa. A pessoa se sente ansiosa, né? E passa a se chamar. Daí aí é um perigo, né, Isaac? O que A que tu questão vê disso? a questão do rótulo, do estigma de se colocando mais, cara, eu não produzo mais, eu não estou mais com aquele gás todo, estão me colocando de escanteio. E nesse tempo, Juliano, o que eu percebi é o seguinte: como é que a gente pode tentar fortalecer? Promovendo uma escuta empática, clarificando o mundo da pessoa como um todo, aceitando ela como ela é, com suas pontualidades, potencialidades, criatividade, porque não é porque você chegou na velhice que você não deixa de ser criativo. Aí é que tá, você tem uma coisa que é muito importante para o ser humano, que se chama experiência. Se a gente puder aprender com duas classes, com a criança, porque se ela quiser dizer para você, olha, você é feio ou é bonito, ela vai na cara de pau e diz, por ser verdadeira. E o idoso, por ter a questão da experiência e ter aquela questão daquela sabedoria. Entender o mundo, ter visto várias transformações, isso termina que é um leque muito importante. Todos os idosos que eu atendo na clínica, é bastante rico as sessões, porque é muito aquela temática do trabalho, de uma nova adaptação, de como estão se vendo com a família. E eu acredito que o que pesa mais foi também por conta que, na atual conjectura que a gente está vivendo, por conta da pandemia, do Covid, eles se sentem desmotivados, não tem com quem conversar, já não estavam trabalhando, é aquela questão de sair, fazer seu exercício
já fica complicado. Isso tudo vem sobrecarregando a mente a tal ponto de qual é o sentido e o significado da minha vida? Por que estou passando tal coisas? E aí, muitas vezes, cabe a gente, como profissional da psicologia, acolher, promover, clarificar demandas e estar ali como um grande suporte, porque nada mais somos só ferramentas. É verdade, para ser utilizada, né? E às vezes a gente parte daquela premissa de mais facilitar ou não atrapalhar, né? Às vezes a pessoa ela não se autorrealiza na velhice porque justamente porque há um ambiente que às vezes mais atrapalha, se mete demais na vida da pessoa, né? Inverte os papéis, os filhos acabam achando que os pais daí viraram seus filhos, né? Você vai namorar, mãe? Nem pensar, não, você tem que ficar viúva para sempre. E aí, se tem conflitos familiares diante de cada decisão que a idosa vai tomar, né? Então, há uma vulnerabilidade maior nesse sentido. Mas se percebe assim que tem muito aquela venda social que a filósofa Simone de Beauvoir falava. Ela tem 2 livros que eu acho muito legal, Isaac, que fica de dica para o pessoal aí que quiser ler, que é A Velhice e A Força da Idade. Então é uma filósofa francesa que ela trabalhou junto com o Sartre, e ela acabou questionando muito isso, né? E ela ajuda a gente a trazer mais claro que às vezes a pessoa idosa tenta se encaixar nessa ideia que a sociedade vende para ela, que ser velhinho é ser bonzinho, é ser virtuoso, é ser querido, tem que ser querida, né? E muitos idosos não se sentem assim. Tem idosos que têm vontade de mandar todo mundo tomar no ó, sabe? Que às vezes fica pé da vida, que quer falar um palavrão, né? E aí tem que entrar dentro daquele estigma, né? E isso às vezes mascara, não deixa a pessoa envelhecer, né? Que é aquele ser com S, né? De florescer. E isso atrasa muito. Então, muitos nem acabam cogitando a possibilidade de usar a psicologia como ferramenta, né? Porque às vezes, né, Isaac, é um atestado de loucura. Agora que eu tô velha, de certo que fiquei louca. Querem que eu vou no psicólogo agora? Elas dizem, né? Tem muita aquela questão dos tabus, né? Imposto pela sociedade, do qual o psicólogo ainda não é tão bem visto. Agora, Juliana, eu penso que assim, nessa atual conjectura que a gente está vivendo, vai ter uma mudança. A galera começa a valorizar mais o papel do psicólogo. Eu também acho, eu estou sentindo isso, porque muitos estão percebendo assim, ó, que o mundo das terapias está muito uma casa da mãe Joana, né? E aí todo mundo vira terapeuta de um dia para o outro, mas sem a devida estrutura, formação. Então, muitos estão valorizando mais assim aquele que fez a graduação em psicologia e aí, né, tem uma base para atender. O que eu vejo nas maduras que eu atendo é que elas tinham como uma barreira para nos procurar a ideia de que elas só poderiam se fortalecer, Isaac, na igreja, indo em alguma igreja, seguindo alguma seita, e muitas comparam a ideia de se fortalecer com seita, religião, dizer, não, eu não preciso de psicólogo, porque eu já estou indo na igreja. Eu vou numa igreja, eu vou no centro espírita, eu faço meus passos, eu faço as minhas orações, eu estou no Seixo Noie, eu estou em tal seita, e aí acaba misturando. Só que nós, da psicologia humanista, a gente trabalha não com a fé, a gente trabalha com a virtude da transcendência, coisas desse aspecto de transcender, né? Mas mais voltado para questões de esperança, questões de uma espiritualidade, não uma religiosidade. Então, até as pessoas entenderem e separar isso fica difícil. E muitas vezes ela só vem, Isaac, quando a amiga veio, ou o amigo, né? O meu amigo foi no Isaac, daí eu também vou. É o puxadinho. Então, ele é como a pessoa idosa, ela gosta de ter, tomar uma decisão mais embasada numa prova social, ela vai primeiro perguntar para os amigos. Né? Tu foi lá naquele cara? O que tu achou daquele cara lá? Vai? Como é que foi? Não foi? Né? Então,
Isso conta muito, né? Mas muitos nem precisam chegar para uma terapia para poder se fortalecer, né, Isaac? A psicologia conta com muitas ferramentas que antecedem a terapia, né? Tem muito mais que livro de autoajuda, né, Isaac? Com certeza. E essa questão que você pontuou agora sobre ferramentas é uma das grandes buscas do pessoal de maior idade que se pergunta, Isaac, como eu posso acalmar minha mente? Como eu posso não brigar muito dentro de casa? Como eu posso ficar mais tranquila? E, Ju, uma das ferramentas que eu explano nas sessões para tentar dar como suporte é escutar a respiração. Tem aquela também a questão de frases de comando. Por que é que eu estou pensando isso? Quem é que está no controle? Eu ou você? Que é você voltar a dialogar com você mesmo, que entendendo que a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. O que é muitas vezes a pessoa vive tão no automático que vai se esquecendo de si mesmo. E a grande mudança para potencialidade, criatividade, mudança como um todo, o seu jeito de ser, parte de você olhar para dentro de si. Essa é a maior mudança. Aí você começa a se aceitar, você começa a diminuir os questionamentos e a usar máscaras desnecessárias que é imposta ou pela família ou pela sociedade. E que embota muitas vezes, né? Até o crescimento. Muito dessa fala de eu não sou mais capaz, eu já contribuí, eu não tenho mais nada para fazer na sociedade, esse pessimismo, essa falta de direção, um norte e um sentido, é notório na clínica, mas muitas vezes quem realmente na família está conseguindo acolher, escutar, entender que ele é um membro importante dentro do lar, que ele é uma figura de base pela experiência, pelas vivências. E muitas vezes cai até naquela questão de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Poxa, se eu estou dentro do lar, mas o meu lar, eu estou me sentindo desmotivado, eu tenho que entender que a mudança parte de mim. E o que é que eu posso ver como ferramentas para fazer meu tempo e meu mundo modificar? Aí entra em duas coisas. Uma é quem que acaba influenciando essa pessoa idosa a ir atrás de uma alternativa, né? E a outra que estratégia, que ferramenta que ela vai escolher e que realmente ajude ela a fazer esse movimento do interno para o externo, né? Você falando assim, Isaac, fui lembrando que às vezes vocês que estão assistindo podem se perguntar, tá, mas Juliana, não é toda terapia que ajuda a fazer esse movimento de dentro para fora? Não. Tem terapias que elas são mais em relação ao sistema, para entender o que o sistema está deixando, o sistema familiar deixa de legado inconsciente para ela. Às vezes tem a ver com olhar gatilhos, reforços positivos e negativos externos. Então, de novo, tá indo para o caminho do externo. E a terapia humanista é uma das poucas que ajuda, favorece a pessoa a fazer o caminho contrário, da boca para dentro, né? A pessoa a não se assustar e se desesperar por aprender a conversar consigo mesma. E aí o psicólogo vai ser quem acompanha ela nessa conversa consigo mesma, né, Isaac? Então, às vezes, são estratégias que a própria pessoa pode tentar sozinha, e a gente aposta muito nisso, né? O que você descobriu quando você se apostou nesse caminho, né? Porque às vezes, por exemplo, aqui tem idosos que fazem meditações, né? Por exemplo, eu pesquisei no doutorado forças de caráter e está comprovado o quanto que essas forças, potencialidades ajudam. E aqui no Envelhecer tem meditações nesse sentido, para ajudar a pessoa a se fortalecer. Ela começa fazendo uma meditação por dia, bem curtinha, de uns 2 segundos e tal. Até posso deixar aí o link depois para quem quiser. Mas pode ser que lá numa altura do campeonato, como se diz, a pessoa descubra que ela consegue ter esse momento com ela mesma com um áudio de um som de uma chuva, né? E isso ajuda ela a internalizar. Então é isso que importa. Essas ferramentas elas servem assim, sabe, para dar aquele primeiro passo, assim, ó.
tem aí algumas possibilidades. E daí a pessoa, como diz aqui no Sul, Isaac, a pessoa pega no tranco, entendeu? Não porque ela foi empurrada, mas porque alguém especializado apontou para ela mais alternativas. Ela não ficou olhando só para a opção A, ela olhou para B, para C, para D e constrói até uma E, uma F, que é a criatividade que você fala, né? Então, essas ferramentas, antes da pessoa começar a terapia, elas são para justamente elementos externos para ela se descobrir, né? Ver em que medida isso faz sentido para ela. E as ferramentas são só o primeiro passo, né, para clarificar o mundo. Porque muitas vezes, quando as pessoas de mais idade vão na clínica, procuram um psicólogo, elas vêm com muito tabu, com um olhar muito carregado, muito vendado. E aí, para você voltar a fazer com que ela se torne novamente uma pessoa, aí esse olhar tem que ser trabalhado, esse olhar tem que ser manejado. Por isso que o psicólogo tem que ter uma boa experiência, uma boa carga já de conhecimento, tanto a nível da praxis, teoria e prática, para poder acolher, para poder ajudar, porque ambos crescem, até para que a relação terapêutica seja fortalecida. Muitas vezes, o que eu vejo é, quando a gente vai atrás de um psicólogo, o que realmente a gente está querendo? Se não é ser ouvido, melhorar a escuta. O ser humano ele precisa muito da acolhida. E se você é um bom profissional que tem uma escuta muito boa e especializada, se você é aquele profissional que acolhe, que afasta os seus pressupostos, cara, essa relação só tende a crescer, só tende a perdurar. E eu não vejo outro jeito da relação se fortalecer, Isaac, a não ser evitando diagnósticos e rótulos, né? Eu acho que o tipo de terapia que diagnostica, que coloca os diagnósticos como ponto de partida, não foca na relação fortalecida, né? É outro jeito, pode até funcionar, mas distancia muito desse fortalecimento que você fala, né? Porque a pessoa precisa sentir uma congruência, ambos estarem 100% ali na relação e não ter uma planilha, aquela cena célebre do psicólogo falando com o cliente com a planilha na frente, né? Com uma coisa assim que sempre está diante deles, algo que sempre e se interpõe a eles, né? Então, se a pessoa não está nesse nível para buscar uma terapia e galgar um mergulho existencial assim acompanhado, dá para se dizer, né? Ela pode usar de ferramentas anteriores. E eu costumo usar, assim, Isaac, muito de... Claro, a gente tem pouca prática ainda, né? São 10 anos aí trabalhando, mas tem muito referencial científico, né? Então, com o pessoal que está na velhice, a gente sabe de duas coisas muito importantes, que é também pensar como é que eles têm usado de estratégias assim para realmente lidar com essas ansiedades, né? Por exemplo, muitos estão usando demasiadamente da medicação. E a gente sabe que a partir a maioria dos idosos usa mais de 6 medicamentos. E quanto mais medicamentos a pessoa usa, mais ela é estressada, mais ela tem distúrbio do sono, mais ela tem desejo de morte, isso foi comprovado. Então é muito sério. E num médico, num profissional que logo já vem com um novo medicamento, é um alerta amarelo, né? Porque assim, você já toma 10, aí você vai num profissional que tem receita o 11º. Então, inclusive, tem estudos comprovando que boa parte das medicações para idosos eram desnecessárias, sabe? Podia ser melhor trabalhada, inclusive com uma escuta, como você fala. Às vezes o profissional da medicina, profissionais que receitam, né, não fazem essa escuta. E aí lá vai mais uma medicação. E outra coisa é uma que a pandemia pegou em cheio, né, que é a participação em grupos.
Então, o idoso que participa de grupos, ele está sempre muito mais satisfeito com a vida, ele usa muito mais das forças, das potencialidades, principalmente a vitalidade, que é uma que é bastante perdida, assim, na velhice, mas que nas pessoas que participam de grupos, esse é um recurso muito utilizado. Então, o que fica de desafio é que as pessoas que se sentem assim possam agora, que estão mais em casa, usar dos grupos de encontro online, né, Isaac? E tem até uma obra do Carl Rogers que é Grupos de Encontro. A questão de que é dividido em 5 passos, desde o primeiro que você está descrente até aquele último que você já se sente aceito. E a grande força, a grande chave do Grupos de Encontro é a acolhida, é a fala autêntica, é aquela questão de, cara, eu estou sendo aceito, as pessoas estão me escutando e eu sei que eu não estou sozinho, porque os outros também estão passando por demandas. E quando você fortalece por meio do grupo, cria-se uma casca da qual você se sente mais fortalecido para lidar com esse mundão como um todo. Uhum. É como experimentar um encontro com o outro com uma nova possibilidade, né? E aí, muito de como a pessoa se percebe internamente, ela pode estar refletindo ali com o outro. E aí, os feedbacks, as trocas, quando elas são humanizadas, elas ajudam a pessoa a se fortalecer justamente porque não descentrou delas, né? Ali naquele grupo, a pessoa pode se permitir ser ela mesma à medida que vai passando por esses passos que você falou, né? Então aqui eu faço grupos, começo com grupos de acolhida, que são grupos no WhatsApp. E depois, quando a pessoa se sente que, não, eu quero aprofundar isso aí, esse negócio, ela entra para um grupo de encontro online aqui, onde ela faz a assinatura, ela paga por assinatura. E aí os encontros são semanais, né? Mas ela paga uma mensalidade. E aí, mais em conta, inclusive, do que uma terapia individual, mas eu percebo que ele tem um potencial semelhante ao presencial. Claro que o ideal é o presencial, né? Uhum. Mas, em plena pandemia, tem sido assim, é o que tem para hoje, né? E é o que tem, a gente não tem ainda publicações comprovando, né? Isso porque ainda não deu tempo de publicar e de medir, e não tem ainda cientistas medindo isso, né? Mas tem sido, pelas opiniões e falas, o que mais tem ajudado, às vezes, muitos idosos que não teriam condições de fazer terapia, não teriam condições de um atendimento personalizado e que se sentiram contempladas num grupo de encontro, né? Então, é mais uma ferramenta que os maduros têm e que às vezes eles achavam que a tecnologia podia ser uma barreira, né? Mas muitos se desafiaram a aprender, né? Eu até tive que sair dos grupos de Meet, tinha Meet, né? Eu li o link, porque a maioria prefere o WhatsApp, prefere uma plataforma mais prática, quanto mais prática, melhor. Então não tem problema a gente ir se adaptando e vendo o que fica melhor para cada um, né? Então essas forças que você fala, elas até têm ajudado esses maduros a aprenderem mais ferramentas da tecnologia, né? Tecnológicas, aquele mundo que para eles era diferente, mas que eles exercitam assim, se abrir para uma nova experiência. E a maioria tem gostado, né? Não tem desanimado e nem se arrependido. Além dessa ferramenta que você falou da questão dos grupos de apoio, de suporte, e que tem muitas vantagens pela questão do reconhecimento, acolhida, uma ferramenta que eu sempre explico na clínica é o contato com a natureza. Quando o idoso volta a ter o contato com o verde, o sentido, você começa a notar que a vida tem que voltar a ser mais leve, a vida tem que ser mais calma, e que muito do agito, muito da automatização é por culpa do mercado, que deixa a gente confuso.
E os idosos muitas vezes dizem para mim, Isaac, eu voltei a ter o contato com as minhas plantas, com as minhas hortas. Eu voltei porque nesse tempo da pandemia eu sentia falta disso. Muitas vezes por você ficar muito tempo no celular, saindo muito, e você começa a reduzir isso, você volta para o teu estado de origem. Qual é o estado de origem? Ser mais leve. E quando você tem um contato com o verde, você só cresce, você começa a entender que a vida tem que ser leve. Muitas vezes é porque acontece que o mundo transforma a gente de tal forma a ficar mais agitado, ansioso, com medo, o trânsito, coisas que a gente já vivenciava. E quando você é obrigado a ficar isolado, a ficar trancafiado, o que você pode promover? Quais são os hobbies que você pode resgatar, readaptar? Quando você começa a falar nesse prisma dos hobbies, muitos deles começam a resgatar coisas que eles faziam com grande maestria, com grande talento. Isso é a criatividade. Verdade. Essa combinação com a natureza não é por acaso, né? Essa nossa vibe humanista, ela tem muito mais proximidade com uma metáfora de planta do que de animal, por exemplo, né? Porque a gente aposta muito em princípios que são quase que agronômicos, né? A gente concebe o ser humano a exemplo de uma planta que já tem um potencial ali na semente, e o psicólogo, ele serve como que metaforicamente a uma chuva, a um sol, um adubo, né? Tudo é com a pessoa. E eu sou suspeita de falar disso porque eu adoro essas coisas de contato com a natureza, sair de um apartamento para morar numa casa, muito pior em termos de beleza externa, né? Eu preferi ir para casa pior do que ficar no apartamento novo. A casa é velha, o apartamento é novo, justamente porque tem horta, dá para fazer um jardim, eu coleciono suculentas, né? Depois eu fui saber que a coisa do Rogers adorava também suculenta. Quando eu li aquilo a primeira vez, disse, mas olha aí, ó. Então, esse tipo de coisa ajuda muito. Mas fica como também dica, assim, pensando em possibilidades para as pessoas usarem, né? O potencial também científico que tem com relação à questão até elétrica, né? Tem profissionais que trabalham comprovando a eficiência do contato com a terra literal, no concreto, né? Não só aquele pessoal que veio do meio rural, né? Eu trabalho muito com idosos, viúvos, que ainda moram nas cidades vizinhas daqui, no meio rural, ou que estão aqui na cidade e que viveram a vida toda no interior. Então, inclusive até tem uma semana específica para isso aqui, envelhecer no meio rural, que a pessoa recebe material, mas que comprova o quanto que esse contato com a natureza, ficar de pé descalço ali na grama, lidando com flores, com coisas, deixa as pessoas melhores, não porque elas acham, mas porque também tem uma explicação científica por trás. Inclusive, eu queria deixar aqui outra dica, que é do meu amigo, o Danilo. Ele tem o IBC aterramento. A gente até brinca com ele, né? Porque o termo aterramento é meio pejorativo. Mas esse termo IBC que ele usou para a empresa dele, termina com Y, IBC aterramento, tem no Instagram. É justamente baseado nessa tática, do quanto que se comprova que quando você é em contato com a terra, com a natureza, há também uma descarga elétrica necessária, né, para você recarregar as baterias, literalmente, no concreto, assim. Você segue mais leve, como você diz. Então fica aí outra dica. O pessoal da terceira e quarta idade tem gostado muito dessas técnicas e tem feito bastante aterramento. O contato com a natureza, o contato com a terra, é um contato que você volta para a sua essência, né? Quando a gente está na escola,
Acho que, não sei se você chegou a vivenciar isso, mas eu lembro que aprenda a plantar o pé de feijão, aprenda a colocar no algodãozinho e tal. Cara, isso era tão bacana. Você sabia É, que tinha um sentido e um significado, mas vai passando a fase, isso é esquecido, é cortado, é castrado. E você começa a ver só disciplinas. Matemática, física, química, português e tal, tal, tal. Mas é aquilo que você fazia lá atrás, por que é que não volta? É preciso a gente se readequar, é preciso a gente olhar com um olhar bem mais amplo, holístico, e realmente voltar a aprender coisas boas, coisas construtivas. e muito dessa aprendizagem significativa e construtiva, Isaac, ela acontece também na convivência com os avós, né? E vale ressaltar assim, ó, que não são só os avós biológicos, os consanguíneos, né? Mas os sociais. Eu sou uma das que não tive os avós biológicos convivendo comigo e eu tive avós sociais que cumpriram um papel excelente, assim. Então, essa aprendizagem que agora na pandemia a escola ficou suprimida, né, o ensino formal, com os idosos é que tem acontecido esse ensino informal, inclusive com essas coisas simples, de se observar os fenômenos naturais, de ter uma sintonia com a natureza, se aprende muito com os avós isso, e inclusive em muitas escalas psicométricas, Isaac, se avalia o quanto que impacta no contexto intergeracional, nas relações intergeracionais, essa troca, né? O quanto que a pessoa idosa e o seu neto, a neta, trocam esse tipo de informação, que não é uma informação focada no conteúdo. É um ensino muito rogeriano, né? Centrado no neto, na neta. À medida que o neto vai perguntando, o que é isso? O que é isso, vó? O que é aquilo, vó? Aí ele vai aprendendo. Então, isso é puramente uma aprendizagem humanista, né, Isaac? Cara, isso que você está falando está me lembrando até quando eu fui fazer uma viagem recente para minha terra natal, o Juazeiro do Norte. Eu, Olha, infelizmente, esse ano eu não pude ver meus avós por conta do risco, cuidado e tal. Mas eu lembro que nos anos anteriores, poxa, quando eu ia lá no sítio do meu avô, olhava ele lagoando as plantinhas, o cuidado, o zelo. E aí eu me pergunto, caramba, ele sabe realmente o que é qualidade de vida. Ele sabe realmente o que o deixa feliz. Ele não precisa de é, muitas coisas. A grande questão é que, assim, a gente tem que desapegar de muitas coisas e entender que o ser humano, a relação, é como dizia Martin Buber, é eu e tu. O meu eu tem muita vontade de conversar com o teu tu e o teu tu com o meu eu. Não ser visto como objeto, ser visto como isso. E o idoso, ele necessita de acolhida, de escuta. Poxa, só em lembrar dos meus avós agora, chega me bate uma saudade muito grande. Mandar até um beijo para seu Coraci, Dona Maria José, que estão lá no é, Juazeiro. Eu aprendo muito com eles. E o ser humano, quando ele realmente quer aprender sobre experiências e vivências, ele tem que aprender a escutar melhor. E a gente aprende a escutar melhor com os idosos. Feliz daquele que é. sabe acolher. É, e tudo é uma oportunidade para aprender, né? Quando se está com as pessoas de idade avançada. Tudo mesmo, assim. Eu vejo pelas crianças que eu atendo em ludoterapia, que eu atendo crianças que convivem com os avós, né? E também pela minha experiência, tu falando assim, me fez lembrar o quanto que eu era uma daquelas crianças metidas, que a gente chama aqui, que eu, por exemplo, adorava subir numa árvore o mais alto possível, onde tivesse uma fruta melhor para eu pegar. E aí eu adorava subir nos pés de caqui, lá no seu Humildinho, que era praticamente um avô emocional, né? Tava sempre ali cuidando e tal, e aí eu subia, me esforçava horrores, né? E o pé de caqui muito alto, né? Eu subia lá, conseguia chegar, nossa, comia o caqui delicioso, bem docinho, aí não conseguia descer. Aí eu chorava, aí ele subia lá me buscar e ele tinha uma conversa comigo. Aquilo já era uma oportunidade para conversar, sabe? Por que tu tá com medo? O que aconteceu? Tá com medo? Ali já é uma aula
de inteligência emocional, né? Então, é uma pessoa, assim, que me marcou justamente, depois até, ele acabou falecendo de Alzheimer e mais um dos desafios que a velhice reserva, né? Mas que fica marcado na gente como uma aula que tu não tem decorar, ela é uma aprendizagem significativa para a vida. Dali eu tiro vários morais, né? A moral da história, tem várias. Então, cada desafio que a gente enfrenta na vida, a gente vai se deparar com o quê? Com aquilo que mais conectou emocionalmente, né? Então, assim como tem também, Isaac, é bom ressaltar, acho que nosso tempo está terminando, Tá que chegando nesse perto. contexto de quebrar os estereótipos, tem também aquele idoso que favorece isso e que é favorecido, então o ciclo de suporte familiar, ele retroalimenta-se, né? É um dar e receber. Aquele idoso que hoje é idoso e está recebendo um suporte de mais qualidade, geralmente é aquele idoso que deu um suporte de maior qualidade, né? Então isso tende a se retroalimentar. O desafio vem quando algum familiar se depara com um idoso, um familiar idoso do qual não recebeu um suporte adequado, e aí é que dá encrenca, né? Aí é que dá conflito, e aí é que se depara com a necessidade de um grupo de encontro familiar, né? Que vai toda a família para o psicólogo, ou o psicólogo vai em casa, né? Que nem eu atendo em home care, É né? Atendo em casa, aquela mais questão na da busca pandemia. ativa, né? Fazer uma busca ativa, saber como é que a família está, o engajamento, a família acolhe, qual a importância desse idoso na família, qual é o olhar da família, ou ele fica ali de escanteio, num quartinho escondido, até isso tem que ter essa dimensão, né? Principalmente os colegas psicólogos que estão no serviço público, né? Quando eu era concursada, eu trabalhava fazendo essa busca ativa que você fala, por meio das visitas domiciliares, e que tem que ser muito ativa, porque não é só porque aquele idoso deixou de vir ali no posto de saúde, não veio mais no grupo de encontro do CRAS, porque simplesmente os grupos foram cancelados. Não, às vezes coisas que antes estavam meio que a gente suporta, agora podem ter se tornado insuportáveis. E às vezes essa pessoa pode estar com sintomas depressivos até acima do humanamente suportável, né? Então, essa busca ativa dos nossos colegas que trabalham no serviço público é essencial, né? E não é só porque não dá para fazer o grupo que ela tem que ser cancelada, né? Ela é imprescindível. Acredito que a nossa missão nessa live foi cumprida, né? Explanamos um Também pouco acho. sobre os cuidados com os idosos, as principais ferramentas para eles trabalharem a ansiedade, o medo, a acolhida na fala, as ferramentas que você explanou como é trabalhada no teu local de trabalho, o teu acesso, as minhas experiências. Acredito que sempre que a gente quer passar algo, e aquela questão de entender que as ferramentas são só um passo, é importante que, beleza, qual é a finalidade da ferramenta? É utilizá-la sempre? Não, é só como um suporte. O olhar para si é que é a grande ferramenta. A grande mudança é estar olhando para dentro de si. Isso, aprender a se gostar de olhar para si, né? Já que a gente é tão condicionado, a gente é cozido num caldo cultural de olhar só para fora, né, Isaac? Juliana, eu gostaria de lhe agradecer por ter participado dessa live aqui no canal. Essa live também, pessoal, vai estar disponibilizada lá no Ferramentas PC e também no canal da Juliana. Ela vai disponibilizar também. Isso, é sempre um prazer, uma honra falar contigo, Isaac, você sabe que é um colega que eu te admiro muito, e é sempre um prazer a gente estar podendo trocar e unir nossos propósitos em prol de quem busca realmente uma longevidade aí humanizada, né? No minimamente humanizada. Então, conte com a gente aí nessa caminhada. Valeu, minha irmã. Muito grato. E, galera, foi muito boa a participação de vocês. Opa, tem aqui só a última pergunta. Dou muito carinho aos meus pais. Fico muito triste em saber que muitos filhos o abandonam. Neide, isso é uma verdade. Aquele que não cuida dos pais
geralmente vêm com muitas cargas. É muito difícil até para não generalizar, né? Depende de saber como foi a vivência, essa construção da relação como um todo. Mas eu fico feliz de saber isso. Mas geralmente isso que ela fala do abandono, ele geralmente acontece como uma exceção, não é uma regra, né? A cada 100 casos tem aí uns 4 ou 5 que acontece isso. Ainda bem que não é assim um problema social, né? Mas é algo que exige atenção, porque tem também todo um contexto, né? Favorecedor ou desfavorecedor para isso. Então, cada caso é um caso, né, Isaac? Sim, eu lembro que quando eu ainda era acadêmico de enfermagem, eu terminei uma especialização sobre o olhar do enfermeiro acerca de idosos nas instituições asilares. E muitas vezes e muitas vezes o que é que acontecia? Era abandonado, esquecido, as famílias iam morar em outro estado, não tinham como cuidar mais. Tinha também aquela questão de agressividade, a questão das doenças e cara, é tão complicado você tentar entender. A grande questão é promover a acolhida, a escuta, para que a vida tenha ainda muito sentido e significado para essa pessoa. E a maioria acaba tendo que recorrer a uma instituição mais por demência mesmo. Os familiares, às vezes, o fazem, a institucionalização, com muita culpa, muita dor, né? Uma confusão interna que não é assim tão fácil escolher levar para uma instituição, né? Eu supervisiono instituições de longa permanência e a gente percebe que às vezes isso até atrapalha muitos dos cuidadores que chegam com essa atitude, achando que os filhos abandonaram aquele idoso, né? E que às vezes não é, preciso se desprovir desse julgamento para poder também, enquanto cuidador, fazer essa escuta que tu fala, né, Isaac? Com certeza. Eu espero que a gente tenha sanado aqui e clarificado algumas dúvidas do pessoal. Novamente, Juliana, gostaria de agradecer a tua participação aqui. Obrigada a você por ter feito o convite, estou sempre às ordens. É um prazer enorme fazer parte dessa parceria e que bom que tu faz projetos assim. Queria muito te parabenizar por essa iniciativa, porque é de profissionais assim que o mundo precisa, que sejam ativos e não só ali na defensiva, né? Acho que essa proatividade faz a diferença, né, Isaac? Com certeza. Estamos aqui no mundo para ser ferramentas para ajudar as pessoas. Valeu, minha gente. Um forte abraço para vocês e tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.